Louvado seja Deus. E eu vou dizer para vocês que essa música que nós acabamos de cantar com as crianças, ela tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Deus fala através das músicas, Deus fala através das canções. E você vai perceber como a mensagem de hoje tem a ver com essa melodia. Fazendo melodias com o meu coração. Deus é bom. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses 3, do 1 ao 11. Muito obrigado. Filipenses 3, do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós o que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar novamente? Querido Deus, estamos diante da sua palavra, que é viva e eficaz. Sua palavra que nos transforma, a sua palavra que nos alegra, a sua palavra que nos edifica, a sua palavra que nos confronta. Pai, que o teu Espírito Santo, Deus, me use na vida da sua igreja, porque é somente pelo Senhor que eu posso pregar. O Senhor tem capacitado com os dons, tudo isso vem de ti para a tua glória e para a edificação e crescimento da tua igreja. Abençoa, Pai, a nossa manhã diante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de nós irmos para o texto, gostaria de fazer uma pequena ilustração. Geralmente, quando nós estamos à procura de um emprego, nós nos preparamos para isso, não é verdade? Nós nos vestimos adequadamente para a entrevista, nós pensamos naquilo que vamos falar, nós procuramos um emprego que esteja de acordo com o nosso perfil e qualidades. Mas para toda entrevista de emprego, a gente precisa levar algo bem importante. Quem sabe me dizer o que é? Muito bem, currículo. E lá no currículo, você coloca uma série de dados a respeito de você. Seu endereço, se você é casado, quantos anos você tem, a sua formação. E lá no meio do currículo tem um campo muito interessante, que são das qualidades e habilidades.
E aí você vai colocando ali as suas qualidades e habilidades. E tem outro campo também muito interessante que eu acho dos currículos, que é as suas experiências. E lá você vai enumerando as experiências que você teve no decorrer da sua carreira profissional. E eu não sei se você faz essa reflexão, mas quando eu olho o meu currículo, eu penso, nossa, já andei por alguns caminhos aqui que eu nunca imaginei. Meu currículo não é muito grande, né? Afinal, eu sou bem novo, né? Mais ou menos. Mas a gente vê todas as experiências que nós fomos construindo ao longo da nossa vida, no que diz respeito à nossa carreira profissional. Tem gente que tem currículo de 3, 4, 5 páginas aí. É um negócio fora de série, né? Tem gente que trabalha quase 30 anos na mesma empresa. Admiro essas pessoas, viu? Admiro muito. Tem um irmão aqui dessa igreja que faz quase 30 anos, eu acho que está na mesma empresa. 32, ó, não. Errei por 2 ainda. Fidelidade. Fidelidade. Ama o que faz, não é verdade? Eu não sei, essa experiência de você construir o seu currículo, para mim é muito interessante, né? Ela é muito interessante. E aqui nesse texto nos é apresentado 3 currículos. Aqui nesse texto nos é apresentado 3 currículos. E nós vamos ver qual é a diferença, quais são as qualidades e experiências que constam nesses 3 currículos. Mas antes disso, eu gostaria de ler o versículo 1. Numa leitura rápida, ele parece meio desconectado do contexto da passagem que nós lemos até então. Porém, ele faz todo sentido dentro da carta de Filipenses. Diz assim o versículo 1: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo começa dizendo, exortando a igreja para que a igreja se mantenha alegre. A carta de Filipenses ela é conhecida como a Carta da Alegria. Tem um livro lá na biblioteca do Joel que é um comentário de Filipenses, que se chama Ria de Novo. A carta de Filipenses é conhecida por falar bastante sobre a alegria. Paulo exorta a igreja a se manter alegre. E a alegria aqui, meus irmãos, não é uma alegria que depende das circunstâncias da vida. E também não é uma alegria que beira a loucura. Paulo não está dizendo aqui que nós não podemos ficar tristes. Não é isso que Paulo está dizendo, porque Jesus também ficou triste. Paulo não está dizendo que nós não podemos chorar, afinal, o nosso Jesus já chorou várias e várias vezes. Não é desse tipo de alegria que Paulo está dizendo, é uma alegria que se baseia naquilo que Cristo é e Cristo fez. Não é uma alegria que vem meramente da emoção, mas é uma alegria que se fundamenta na pessoa de Cristo. A nossa alegria, a alegria da igreja é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, Cristo. Afinal, lá no Sermão do Monte, ele diz o quê? Qual que é a primeira palavra do Sermão do Monte, quando ele vai dizendo lá das características de um cristão? A primeira palavra que aparece lá, ele diz assim: bem-aventurado. Ou em outras traduções e outras versões, como são felizes. O cristão é chamado para ser alegre. Essa é uma característica, isso faz parte da identidade do cristão. E por isso Paulo continua exortando a igreja: sejam alegres, alegrai-vos. É uma alegria constante, é andar alegre. É mesmo sabendo que nós temos dificuldades, é mesmo em momentos de tristeza, nós revisitamos as verdades que aprendemos e lembramos. Sim, eu estou triste, mas a minha alegria vem do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por
Porque a nossa alegria é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E Paulo, então, ele retorna a essa exortação com base naquilo que ele havia dito, e nós vimos também semana passada. Paulo tinha muitos motivos para se alegrar, porque ele via Cristo em sua vida constantemente. E como Otávio pregou, ele via Cristo, não somente na vida da igreja, mas na vida dos seus parceiros que ele fez durante o ministério. E como é bom saber que nós podemos nos alegrar com os amigos que fazemos na caminhada. Os amigos são um bálsamo para a nossa vida. Amém? Então, minha primeira dica: faça amigos dentro da igreja. Eles são bálsamo para a sua vida. Mas Paulo também exorta a igreja a continuar alegre com base naquilo que ele vai dizer. E sobre o que ele vai exortar a igreja? Por que ele diz para a igreja se manter alegre? Porque ele se importa com a verdade. Olha o que ele diz na continuidade do versículo: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Paulo então vai exortar também a igreja para que ela se comporte com cautela. E ele já havia feito isso na carta aos Filipenses, mas em outras cartas também. Paulo vai exortar a igreja a preservar a verdade que se baseia em Cristo Jesus. Porque nós sabemos, irmãos, que a verdade, a Bíblia, a doutrina, ela sempre foi atacada desde o início. E se há um chamado mais evidente para a igreja de Cristo, é o chamado de perseverar e proteger a verdade do Evangelho. E por isso Paulo aqui repete a sua exortação. E nós poderíamos dizer que a repetição nesse sentido é um bom recurso pedagógico. Nós precisamos das verdades antigas sendo constantemente afirmadas em nosso coração. A Bíblia não é insuficiente, irmãos. Pelo contrário, ela é suficiente. E há verdades contidas neste livro que precisam ser reafirmadas constantemente em nossa vida, porque ela tem sido constantemente atacada. E por isso Paulo faz questão de exortar a igreja novamente nesse sentido. Porque a verdade tem sido constantemente atacada. E se Cristo é o Evangelho e é a nossa alegria, e se a Bíblia é o Evangelho, é nela também que nós podemos nos alegrar. E é por isso que ele inicia o texto exortando a igreja a manter-se alegre, porque a igreja tem um chamado particular e muito especial e específico, o de proteger o Evangelho de Jesus Cristo. Você foi chamado para isso, você foi chamada para isso, eu fui chamado para isso. Então, Paulo exorta a igreja, mais uma vez, a ter cautela em relação aos falsos mestres. Perceba ali, versículo 2, nós temos um primeiro currículo então nos é apresentado, é o currículo dos falsos mestres. Eles tinham um currículo para Paulo. E olha só o versículo 2, o que diz sobre o currículo dos falsos mestres: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Primeiramente, irmãos, o que nós percebemos nesse versículo é que Paulo repete em um pequeno versículo 3 vezes a mesma palavra. Qual que é a palavra que Paulo repete? Acautelai-vos. E se Paulo está repetindo essa mesma palavra em um primeiro versículo, quer dizer que ele está chamando a atenção da igreja a vigiar, a estar constantemente alerta contra os falsos mestres. Muitas cartas de Paulo, irmãos,
são escritas como forma de proteger o evangelho e combater as heresias de sua época. Uma das heresias que surgiu na época de Paulo dizia que Jesus Cristo não podia ser o próprio Deus, porque Jesus Cristo era um ser humano. E a carne, para essa doutrina, a carne, o corpo humano, era amaldiçoado. Então, para essa heresia, Cristo não podia ser Deus. Cristo não podia ter morrido na cruz pelos nossos pecados, porque Cristo era um ser humano. Essa era uma heresia que havia surgido na época de Paulo. E Paulo, então, escreve a carta de Colossenses para combater essa heresia. Mas há outras heresias, meus irmãos, que vêm surgindo no decorrer da história. Uma delas se chama pelagianismo. E essa doutrina diz que o ser humano nasce bom, que ele nasce sem pecado, que o pecado de Adão e Eva lá no jardim não nos afetam, não nos afetou. Essa é a doutrina do pelagianismo. Então, irmãos, durante toda a história desse mundo, nós nos deparamos com várias e várias heresias. Mas eu dou graças a Deus, porque a verdade do Evangelho se mantém inabalável. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus usou a igreja durante a história para confrontar essas heresias. Paulo, então, nos exorta a ser cautelosos. E cautela, irmãos, não é você simplesmente já de bate-pronto rejeitar aquilo que você está ouvindo. Cautela é quando você ouve algo e você analisa aquilo. Você tem cuidado sobre aquilo que você está ouvindo ou está fazendo. Isso é cautela. Sabe quando você está brincando de esconde-esconde? Eu vejo muitas crianças fazendo isso, né? E você quer bater o 31, né? E o pique do 31 está lá. Só que o pegador está lá. Só que ele está de costa. Aí o que a criança faz? Ou ela sai correndo, sem nenhuma cautela, ou ela faz o quê? Na pontinha do dedo. Para não avisar o pegador. Cautela, irmãos. Nós precisamos ter cuidado sobre aquilo que nós ouvimos, irmãos. Isso é válido para os pregadores que pregam aqui nessa igreja. Você precisa analisar aquilo que eu estou pregando hoje com base na Bíblia, naquilo que a Bíblia diz. Cautela, porque os falsos mestres, irmãos, eles estão surgindo de dentro da igreja. E eu já vou dar alguns exemplos para você. Acautelai-vos. E agora Paulo começa. E olha só, irmãos, antes de eu falar sobre isso, eu comentei no início que a igreja foi chamada para proteger e sustentar o evangelho. Dá uma olhadinha lá. 1 Timóteo 3,15. Olha que palavra de Deus, olha o que Deus fala a respeito da igreja. 1 Timóteo 3,15. Está lá também se você quiser acompanhar, mas eu vou ler aqui na Bíblia. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou coluna e fundamento. A igreja foi chamada para proteger e sustentar as verdades do Evangelho. Então Paulo começa a dar o currículo desses falsos mestres. Perceba, quais são as qualidades desses falsos mestres? Primeiro, eles são cães. E aqui,
gente precisa se desconectar um pouco da nossa relação com o cachorro, né? Porque o cachorro para nós não, eu não me incluo muito nisso, mas para muitos aqui, né, tem uma relação muito afetiva com o cachorro, né? Tem gente que tem 5 cachorros em casa, né? E eu acho lindo isso. Eu não tenho muito, eu achava que eu tinha, mas eu não tenho não. Descobri com o passar dos anos. A nossa relação com o cachorro, ela é muito afetiva. A gente tem uma relação de amor com o animal. Só que aqui, nessa época, irmãos, não era assim que funcionava. O cachorro, para o judeu, ele era um animal desprezível. Ele era conhecido como destruidor do lixo, comedor de carniça, transmissor de doenças. Então a relação do judeu para com o cachorro era totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente da nossa. E eles usavam, né, cachorro ou cães para insultar os gentios, quem não era judeu. Então Paulo faz uso de algo que fazia parte da cultura e da linguagem do seu próprio povo para falar dos falsos mestres. Eles são cães. Eles só têm coisa ruim para oferecer. Eles transmitem uma doença, e o nome dessa doença é heresia. Isso contamina. E os cães também tinham uma característica nessa época: eles caçavam. Eles tinham um comportamento totalmente selvagem. E para intimidar a sua presa, eles faziam o quê? Eles latiam. Então Paulo está dizendo assim: esses falsos mestres, eles andam pelas igrejas caçando as suas presas e tentando intimidá-las com um falso evangelho, tentando persuadi-las com heresias. Eles são cães que transmitem doença. Mas eles não só são isso, mais uma qualidade do currículo dos falsos mestres: eles são maus obreiros. A característica, pelo menos pelo que eu estudo e pelo que eu conheço dos pastores, o pastor, ele é um guia que conduz as ovelhas, que alimenta as ovelhas com o evangelho, que as protege dos lobos vorazes. Resumindo, o pastor conduz as ovelhas a Cristo, ao supremo pastor. Só que aqui Paulo está dizendo que esses falsos mestres são maus obreiros, ou seja, esses falsos mestres são pastores que não protegem as suas ovelhas, são pastores que não guiam as ovelhas até Cristo, são pastores que guiam essas ovelhas para longe de Jesus Cristo. Por isso eles são maus. Mas há uma terceira característica desses falsos mestres, do seu currículo: eles são a falsa circuncisão. E aqui, irmãos, nós precisamos recorrer lá em Gênesis 17, onde foi estabelecido a circuncisão, o rito da circuncisão. O que era o rito da circuncisão? Deus falou com Abraão que ele devia, ao 8º dia de nascimento, cortar o prepúcio do bebê, como marca, como sinal de que aquele bebê fazia parte do povo de Deus e de que ele era puro, escolhido por Deus como povo. Essa era basicamente a circuncisão. Mas Paulo chama os falsos mestres de falsa circuncisão. E aqui, irmãos, o grupo que Paulo está confrontando é um grupo formado por judeus. Paulo não está falando com gentios. Paulo está falando do seu próprio povo, de um grupo específico. E o nome desse grupo era judaizante. Então Paulo olha para aqueles judeus que se diziam ser povo de Deus, o povo especial e escolhido, e ele falava assim:
Esses aí são falsa circuncisão. E eles tinham a marca, irmãos, porque os judeus faziam isso. Ao 8º dia, cortavam o prepúcio do bebê. Aqueles homens desse grupo de judaizantes, eles tinham a marca, o sinal de que eles eram povo, a marca no seu físico. Mas ainda eles tendo a marca fisicamente, Paulo fala, eles são falsa circuncisão. E esses homens estavam surgindo no meio da igreja. Eles visitavam de igreja em igreja, pulavam de igreja em igreja, pregando as suas heresias, deturpando o evangelho. Essa palavra é atual? Sim ou não? Só para você ter ideia, irmãos. Eu já falei, mas eu sempre gosto de falar. Só não cito o nome, porque não vem ao caso. Existe uma igreja onde um pastor que era muito conhecido, é ainda muito conhecido, era um expoente da teologia, do ensino cristão, pregava a verdade, mas hoje em dia os seus cultos, as suas pregações se resumem a 1h30 de risos descontrolados. O nome disso é unção do riso, onde as pessoas passam 1h30 dando risada no culto. E muitas vezes você e eu reclamamos de 40 minutos que o pregador fica aqui pregando a palavra, a verdade. Outra doutrina, outra heresia, a unção do drible. Existe isso, irmãos? Existe mesmo para quem gosta de jogar bola, os piás aqui? Digita no YouTube, irmãos. Eu não estou falando, não estou enganando vocês, não. O pastor leva uma bola de futebol e ele começa a chamar as pessoas, e ele começa a driblar as pessoas, e elas começam a cair no chão. E uma mais próxima da gente, do Brasil, e mais atual. Um pastor muito conhecido, muito influente, que produzia conhecimento saudável há 10 anos atrás sobre a Bíblia. Livros e livros publicados por editoras muito famosas. Essa semana eu ouvi uma pregação em que ele diz que a água da vida que Jesus oferece à mulher samaritana possivelmente era o sêmen de Jesus. O mesmo pastor que disse isso é o mesmo pastor que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Brasil, São Paulo. A igreja foi chamada para proteger a verdade. E milhões de pessoas vão a essas igrejas e dizem amém para aquilo que o pastor prega. Isso não é evangelho. Eu posso te dar uma certeza, igreja. Você pode não gostar do jeito que alguns pastores pregam, alguns pregadores pregam aqui. Ah, ele fala alto, ele fala baixo. Ah, ele se mexe pouco, ele se mexe muito. Mas eu posso te dar uma certeza. Todos os nossos pregadores pregam a verdade.
que liberta, a verdade que transforma, a verdade que gera vida, a verdade que conduz a Cristo, a verdade que exalta a glória de Deus. Eu posso te dar essa certeza, irmão. A verdade sendo pregada tem se tornado raridade no meio cristão, irmãos. Você precisa valorizar a tua igreja. Você precisa valorizar a Barreirinha, o Monte Santo, porque lá é pregado a verdade. A água da vida. A água da vida, irmãos, que é a salvação em Jesus Cristo. E aí eu pergunto para você, quem você tem ouvido? Quem que você tem ouvido, irmão? Quais são os pregadores que você ouve? Não tem problema nenhum você ouvir pregadores que não são dessa igreja, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas qual é o evangelho que eles estão pregando? Qual que é o evangelho que eles estão pregando? Esse é o currículo dos falsos mestres. Aqui um grupo específico. Mas existem ainda pessoas no meio da igreja que vivem dessa forma. O que os judaizantes eram, irmãos? Eles diziam que para você ser povo de Deus, você precisava fazer a circuncisão, o rito da circuncisão. Eles criam nisso. Então o gentil, quando se convertia, alguém que não era judeu, quando se convertia, eles obrigavam aquela pessoa a fazer a circuncisão, a cortar lá o prepúcio. Isso aconteceu lá em Gálatas, capítulo 2. Um grupo de judaizantes chega para Timóteo e fala: Timóteo, e Timóteo era filho de pai grego. Timóteo, você precisa fazer a circuncisão se você de fato é crente. Muitos cristãos hoje, muitos vivem dessa forma. É Cristo e mais alguma coisa. Isso Paulo também confronta lá em Gálatas. O evangelho adulterado, o outro evangelho. Não. Quem é o mediador? É Cristo. Cristo é o mediador da nova aliança. Paulo então nos mostra o currículo desses falsos mestres. E Paulo agora vai então, a partir do versículo 4 até o versículo 6, ele vai expor o seu próprio currículo. Paulo então vai expor as suas qualidades e a sua experiência. Ele diz assim, vamos ler, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo então olha para aqueles judaizantes, para aqueles falsos mestres, e diz assim: vocês se gabam porque vocês cumprem a lei, vocês se gabam porque vocês são circuncidados. Agora eu vou mostrar quem eu sou, o meu currículo. E aí Paulo começa dizendo que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era judeu de verdade. Estava debaixo das promessas que Deus havia feito ao povo de Israel. Essa era a sua primeira qualidade lá do seu currículo. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era um judeu verdadeiro. Segunda qualidade de Paulo, ele era da linhagem de Israel, ele era do povo de Israel mesmo.
Porque o que acontece? Muitos desses judaizantes, irmãos, eram judeus gentílicos, judeus helenistas, desculpa, que eles eram muito mais relacionados com a cultura grega do que com a cultura judaica. E Paulo está dizendo assim, não, eu sou judeu de verdade, da linhagem de Israel. E ele fala mais uma qualidade de Paulo, ele é da tribo de Benjamim. Benjamim foi o único filho de Jacó que nasceu na terra prometida. Benjamim, Jerusalém fazia parte do território da tribo de Benjamim. E o primeiro rei de Israel, Saul, era da tribo de Benjamim. Então Paulo está dizendo assim, eu não sou só da linhagem de Israel, eu sou top do top do top. Mas ele fala mais, uma quarta qualidade do currículo de Paulo. Eu sou hebreu de hebreus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, provavelmente, que ele era de uma linhagem que ainda preservava a cultura hebraica. Em que sentido? Ele falava aramaico. Então ele era top de linha do judaísmo. Mas ele não para por aí, agora ele vai começar a falar da sua experiência enquanto judeu. Ele falou das suas qualidades, do seu currículo, agora ele fala da sua experiência. Versículos 5 e 6, né? Quanto à lei, fariseu. E aqui, irmãos, está lá em Atos 26, 5 e Gálatas 1, 14, Paulo vai dizer assim, eu era muito mais avançado do que muitos da minha idade. Isso está lá em Gálatas 1,14. Ou seja, eu tenho muito mais títulos, muito mais capacidade do que muitos da minha idade quando eu era fariseu. A minha prateleira de títulos, ela chegava a envergar de tanta coisa que eu tinha da minha idade em comparação aos meus contemporâneos. Paulo vai dizer lá em Atos 26, 5 que ele era da seita mais severa do farisaísmo, a mais rígida. Uma segunda experiência de Paulo, versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Os judeus, uma característica que eles preservavam muito era o zelo pelas coisas de Deus. Se há uma coisa que a gente não pode negar, é que os fariseus eram zelosos com as coisas heréticas. Eles eram muito zelosos. E ele era tão zeloso com aquilo que ele acreditava, que ele perseguia aqueles que não concordavam. Você lembra da história de Paulo, Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz que Paulo respirava ameaças de morte contra os cristãos. E ele pediu cartas às sinagogas de Damasco para poder perseguir e pôr no cárcere aqueles que se diziam seguidores de Cristo. Paulo fazia isso. Paulo consentiu, Paulo foi a favor da morte de Estevão. Quando Estevão morreu, as vestes deles foram jogadas aos pés de Paulo. Quando algum cristão ia em votação para ser morto, Paulo sempre dava o seu voto a favor. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele perseguia o caminho. A ideia de Paulo era exterminar os cristãos, porque para ele o cristianismo era uma heresia. E olha só como Deus é maravilhoso. Aquele que era tão zeloso em relação à sua fé, no farisaísmo, que perseguia a igreja por conta de crer com convicção nas verdades que ele achavam que eram verdades, se tornou o quê? Perseguido. As armas que Paulo lutava quando era perseguidor da igreja eram armas que feriam, que matavam.
Mas quando ele se tornou cristão, as armas que ele lutou, as armas que ele lutou para defender o evangelho, foi o amor, a compaixão, a misericórdia e, acima de tudo, a verdade. Aquele que vibrava quando cristãos eram encarcerados, aquele que votava a favor da prisão de muitos cristãos. O que estava acontecendo com ele aqui na carta aos Filipenses? Onde ele estava? Ele estava preso por causa do evangelho. Isso é conversão, irmãos. Isso é verdadeira circuncisão. A palavra de Deus diz que circuncisão verdadeira não é aquela que acontece no ato físico, mas é aquela que acontece no coração. Isso já é dito lá em Deuteronômio capítulo 10, Antigo Testamento, irmãos. Que currículo invejável. Diante dos judeus que ele estava confrontando, esse currículo aqui era um currículo muito invejável. Mas Paulo, apesar de dentro do farisaísmo, dentro da seita dos fariseus, ser alguém expoente, respeitado, estabelecido, admirado, ele decidiu considerar tudo como perda para ganhar a Cristo. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, aqui não há problema nenhum em você buscar capacitação, em você desejar um emprego melhor, em você desejar uma formação melhor. Não há problema nenhum nessas coisas. Em você querer servir na igreja, não há problema nenhum em você desejar pregar ou cantar no louvor ou dirigir um culto. O problema é quando você considera estas coisas mais importantes do que quem está lá fora cuidando do carro. O problema é quando você considera essas coisas mais importantes do que a pessoa que recebe você ali na porta. O problema é quando você resume todas essas coisas a ser amado por Cristo, a conquistar a salvação e o favor de Jesus. É esse o problema que Paulo está combatendo aqui. O problema não é se você deseja capacitação, projeção na sua carreira. Tudo isso é muito bom quando feito para a glória de Deus. Nós já ouvimos muito aqui, irmãos, os pastores muito mais que eu, talvez. Mas eu participo de tantos ministérios da igreja. Como você vai falar que eu estou errado? Mas eu sou líder de tal coisa. Como que você vai dizer que eu estou em pecado? Aquele irmão ali, ele só faz isso na igreja. Mas eu faço isso, faço aquilo, falo aquilo outro. Quando você começa a pensar dessa forma, irmão, irmã, isso é legalismo. Quando você começa a julgar a experiência dos seus irmãos com base naquilo que você faz na igreja, isso é judaísmo, isso é legalismo. Quando você se acha mais cristão, um melhor cristão, com base na sua projeção dentro da igreja, isso é judaísmo e legalismo. E aí fica a pergunta, irmãos: você está disposto a considerar tudo como perda pela causa de Cristo? Você tem um emprego bom.
Só que esse emprego, os seus estudos, não estão te deixando servir na igreja. E aí? Você está estável hoje, mas aí no seu relacionamento com Deus, Jesus fala assim para você: abandona tudo e eu quero que você seja missionário em outro lugar. E aí? Ah, mas isso pode acontecer, Alisson? Pode. Porque aconteceu com Paulo. Ele tinha estabilidade financeira, irmãos. Para ser fariseu, você tinha que ser rico. Da seita que ele participava, então, você tinha que ser bem financeiramente. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E o que aconteceu? Ele deixou tudo para ganhar a Cristo. Você está disposto a deixar aquilo que você tem, tudo, pela causa de Cristo? Eu faço a pergunta para vocês porque eu fiz para mim. Terceiro currículo. E aqui, na verdade, nós não vamos falar sobre currículo. Nós vamos falar sobre a identidade do verdadeiro cristão. Porque o currículo, irmãos, o currículo não é a gente. O currículo não mostra a nossa totalidade. O currículo mostra algumas coisas, alguns aspectos de quem nós somos, mas ele não é a gente. Aquele pedaço de papel, ele não é a gente por inteiro. E agora, a partir do versículo 8, Paulo vai falar da identidade do cristão, não do currículo, de quem é cristão, como o cristão deve ser identificado. Primeiramente, irmãos, o cristão, aqueles que creem em Cristo, são a verdadeira circuncisão. Olha o versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Paulo vai dar 3 características da verdadeira circuncisão, ou seja, dos verdadeiros cristãos, aqueles que foram circuncidados, não fisicamente, mas no coração. Primeira característica, eles adoram a Deus no Espírito. Um verdadeiro cristão adora a Deus no Espírito. Ou seja, Deus é o alvo da sua adoração. E aqui eu lembro daquela passagem da mulher samaritana, não é verdade? João capítulo 4. Ela pergunta para Jesus: e aí, aonde que é o local de adoração de verdade? É lá em Jerusalém ou no monte? E Jesus fala o quê? E vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A questão é se Deus é o alvo da sua adoração e se você adora a Ele em espírito, guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito dEle. Segunda característica de um verdadeiro cristão, ele se gloria em Jesus. E o que é se gloriar em Jesus? A nossa satisfação, a nossa plena alegria precisa estar em Cristo. Não é necessariamente nas coisas que eu faço, não é necessariamente no reconhecimento que eu tenho das pessoas, senão em ser conhecido por Cristo e achado nele, como diz o versículo 9. A sua satisfação deve estar em Cristo Jesus. E uma terceira característica da identidade do verdadeiro cristão: ele não confia na carne. E carne aqui, irmãos, a gente precisa analisar o contexto do livro e da passagem, porque carne muitas vezes se refere à carne mesmo, carne de alimento. Carne muitas vezes se refere a corpo humano. Carne muitas vezes se refere aos desejos pecaminosos. Mas carne aqui, além de estar falando dos desejos pecaminosos, ela está falando da totalidade da vida humana. Muitas vezes a palavra carne é traduzida como coisas terrenas. Um verdadeiro cristão, ele não se prende àquilo que acontece no mundo. Ele não busca juntar tesouros
Um cristão verdadeiro vive conforme o reino de Deus. Ele busca as coisas lá do alto. Ele entende que a sua pátria é lá no céu. E se ele trabalha no seu dia a dia, ele trabalha para a glória de Deus. Se ele vem à igreja cultuar ao Senhor, ele cultua para a glória de Deus. Se ele serve em algum ministério, ele serve para a glória de Deus. Porque ele não se prende aqui aos valores do mundo. Porque o mundo constantemente joga na nossa cara que nós precisamos ser melhores do que o outro. O mundo constantemente joga na nossa cara que a gente precisa ter mais, mais e mais. Quando na verdade, Cristo é tudo o que eu tenho. Já dizia um hino. Cristo é tudo o que tenho. E para nós fecharmos, irmãos, versículos 8 ao 11. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. A maneira como Paulo demonstra o seu amor por Cristo, a maneira como Paulo exemplifica a forma como ele se satisfaz em Jesus Cristo, é amando a Jesus, abdicando de tudo aquilo que ele considerava anteriormente como lucro. Ser circuncidado ao 8º dia é lucro, ser da linhagem de Israel é lucro, ser judeu, super judeu é lucro. Não! Por amor a Cristo eu abdiquei de todas essas coisas. Eu abdiquei do reconhecimento, eu abdiquei do prestígio no círculo dos meus amigos para ganhar a Cristo. E não só isso, eu considero tudo aquilo como estrume, que é a palavra que está aqui. Refúgio é estrume. O que Paulo está dizendo assim para nós: se a minha formação, se o meu desejo por ser um intelectual está me tirando a visão de Cristo, isso é estrume, é refúgio. Se o meu trabalho, se o meu salário está me distanciando de Jesus Cristo, isso é lixo. Porque me importa mais que tudo perder e ganhar a Cristo. E o que seria ganhar a Cristo e ser achado nele? Versículos 9. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A justiça da lei, irmãos, aqui Paulo quer dizer que ele, não é que ele era perfeito, moralmente falando, mas que tudo aquilo que a lei exigia de um fariseu, ele cumpria, cabalmente. Só que cumprir a lei para alcançar o favor de Cristo não gera salvação. O que gera a salvação é a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E o que seria a justiça que procede de Deus? Deus é um Deus justo, Ele não tolera o pecado, Ele se ira contra o pecado. E nós, por mais que nós pudéssemos obedecer à lei, ainda assim isso não era o suficiente para satisfazer a justiça de Deus. Afinal, se você quebra um mandamento, você quebra todos. Mas há alguém que foi tentado sem cometer pecado. Quem foi? Jesus Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição. Ele foi suficiente para satisfazer a justiça de Deus em nosso lugar. Isso é ser achado em Jesus. Isso é ganhar a Jesus.
não é por meio daquilo que eu posso fazer, porque nada que eu faça pode me levar até Cristo, pode me levar até Deus. Nada que eu faça pode gerar salvação, se não crer em Jesus Cristo, o único, perfeito Salvador. Ele é o mediador. Ah, mas eu tenho fé, e aqui diz, que procede de Deus baseada na fé. Nem a fé que a gente tem vem da gente. Efésios 2:8. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom. A nossa fé vem de Deus. Deus que nos ilumina para podermos crer em Jesus Cristo. E a nossa fé não é a causa da nossa salvação, porque a causa da nossa salvação é Jesus Cristo. A base, o fundamento da nossa salvação é Jesus Cristo. A fé é somente um instrumento que o próprio Deus nos dá e o próprio Deus usa para nós chegarmos a Jesus e ser achado nele. E aí eu volto a perguntar, queridos: qual é a razão de você fazer tudo o que você faz? O mundo diz que a gente precisa ganhar mais dinheiro para a gente viver melhor, não é verdade? O mundo diz isso. Você já ganhou a Cristo? As coisas que você faz te levam para mais perto de Cristo? Todos os ministérios que você participa fazem com que você ganhe a Cristo? Não é ganhar de botar um sorrisinho no rosto de Jesus, mas é de ter plena satisfação nele. E uma última pergunta: você tem defendido o Evangelho da salvação? Você está disposto ou disposta a abdicar de tudo, ou fazer com que tudo o que você tem e é sejam para a glória de Deus e para a defesa da verdade que liberta? Porque esse é o chamado da igreja. Se o Evangelho sofreu ataques durante muitos anos e a história, se muitos inimigos da cruz se levantaram para tentar de alguma forma atacar a Jesus Cristo, a igreja sempre se levantou como coluna e baluarte da verdade, sempre pronta a confrontar e proteger o Evangelho daquele que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode ficar em pé, vamos orar.